Olá, amigos e irmãos do canal Conceito Bíblico. Olha eu aqui mais uma vez. Quem vos fala é o Adriano Viana, sou administrador do canal Conceito Bíblico. E quero chamar você mais uma vez, você ainda que não é inscrito no canal Conceito Bíblico, ó, por favor, inscreva-se no canal Conceito Bíblico. Olha, até coloquei aqui embaixo, ó, inscreva-se no canal Conceito Bíblico. Mas não somente inscreva-se, mas também curta, comente e compartilhe. Olha, estava olhando um dos vídeos aí que tem no meu canal, que é com o pastor Wilson Paroski, falando sobre a segunda vinda de Cristo do ponto de vista de João. Esse vídeo já tem 7.317 visualizações. Então, 7.317 pessoas já passaram pelo canal aqui, mas digamos apenas 5% se inscreveram no canal. Hoje o canal tem 1.737 inscritos, né? Então nós podemos fazer muito mais, podemos conseguir muito mais inscritos. Se você, ao passar pelo canal, assistir algum dos vídeos, por favor, inscreva-se no canal Conceito Bíblico. Está aqui logo embaixo. Inscreva-se no canal Conceito Bíblico e nos ajude para que os pequenos vídeos que nós estamos aqui gravando cheguem mais longe, né? Mais longe e alcance mais pessoas, tá? Então, nós estamos numa série aqui no nosso canal Conceito Bíblico, uma série sobre a sacudidura na Bíblia e nos escritos de Ellen White, tá? Nós já tivemos até aqui 6 estudos, e com esse vai ser o 7º estudo, e parece que nós vamos chegar até os 12 estudos, tá? 12 estudos sobre o tema da sacudidura e suas diferentes nuances, né? Para onde a sacudidura aponta, tá? No tema passado, nós estudamos quantos sairão por causa da sacudidura e o que eles farão. E em cima desse tópico, e o que eles farão, nós tiramos esse tema de hoje, a sacudidura, o remanescente e os dissidentes. Vamos fazer um apanhado no Antigo Testamento, né, e no Novo Testamento sobre o conceito de remanescente, a ideia do remanescente, e depois vamos falar um pouco sobre os dissidentes e a sacudidura, né, que está acontecendo hoje, está acontecendo no passado, está acontecendo hoje e vai se intensificar cada vez mais até o fim. Tá? E vamos ver alguns exemplos dessas profecias se cumprindo hoje, que está se cumprindo diante de nossos olhos sobre os milhares de dissidentes que têm se levantado em nosso meio e como Deus não permite que eles fiquem muito tempo em nosso meio. Deus faz com que permite com que eles sejam sacudidos, tá? E vamos citar alguns nomes, né? Da vez a gente pensa que grupos que já saíram da igreja só for movimento de reforma ou movimento por exemplo, tem os adventistas da promessa também, mas existem muitos outros. Eu vou citar um exemplo aqui, baseado em um estudo aí de um pastor chamado Manuel Barbosa da Silva, já é um senhor, mas que ele fez um apanhado aí, um levantamento histórico, né, das principais dissidências e grupos separatistas do meio adventista, e isso só comprova aquilo que a gente sempre estamos falando aqui no canal, né, que a sacudidura está se intensificando e grupo após grupo, famílias inteiras estão saindo do nosso meio, pessoas que não se permitiram ser transformadas pela verdade. E aí tentam montar grupos aqui e acolá, e começa a, entendeu? Falar contra a igreja de onde eles saíram, estão se voltando contra nós, tá? Então, nosso tema de hoje, eu vou colocar aqui logo na tela, vou dividir aqui a tela. Nosso tema de hoje é esse aqui, tá? Nosso tema é a sacudidura, tá aí, bem grande para você ver, a sacudidura, o remanescente e os dissidentes, tá? Vamos, como eu falei no primeiro momento, fazer um apanhado aí do Antigo Testamento e depois em outros, mais para frente do nosso estudo, um apanhado no Novo Testamento e mostrar alguns exemplos de dissidência que já aconteceu, vamos citar nome de grupos, tá? E mostrar o efeito da sacudidura, o que vai acontecer, que justamente foi o que levou esses grupos a estarem saindo hoje, né? Já saíram e estão saindo hoje. E como esses grupos hoje, eles têm como único objetivo atacar a doutrina da igreja ou atacar a própria igreja, ou algum ramo, algum ensinamento que a igreja defende, né? Só o único objetivo é o evangelho ao inverso.
é atacar aqueles que estão pregando a mensagem dos 3 anjos, tá? Então, já fiz a minha oração no início, tá? No início aqui antes de começar a gravar o vídeo, já fiz a oração, espero que você também faça a sua, onde você se encontra, dá uma pausa no vídeo, e vamos ao nosso estudo de hoje, tá? Sacudidura, o remanescente e os dissidentes separatistas, tá? O nosso primeiro tópico aí que nós iremos abordar é com respeito à ideia, tá? A ideia do remanescente no Velho Testamento, porque o remanescente é consistentemente identificado como uma minoria. Vocês vão ver nos diversos textos que eu vou ler aqui, mais ou menos uma meia dúzia de textos, né? Que o remanescente ele é identificado com diferentes nomes: restante, resto, remanescente, aqueles que vão ser que no Antigo Testamento foram selados que gemiam, tal, essas coisas só com respeito lá a Ezequiel 9, né? Ezequiel 9, que suspiravam e gemiam, né, pelas abominações que cometiam no meio do povo de Israel. Então, o Velho Testamento apresenta essa ideia que o remanescente, ele é identificado como uma minoria. É um pequeno número que sobrevive a apostasias e calamidades, e esse pequeno número, essa pequena minoria, eles permanecem leal a Deus, aceitando as responsabilidades do conserto. Aí nós temos um primeiro texto aí, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 6, que diz assim: partiram os correios e com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filho de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante. Veja só aí a palavra aí, que está embutido nela o conceito do remanescente. O restante. Lembrando lá a definição que nós colocamos em cima. O remanescente é uma pequena, é identificado como uma minoria que sobrevive à apostasia. Aqui está a palavra. É um restante que sobrevive à apostasia, que escapa do povo, que no caso escapou do poder dos reis da Síria. Então, Sacudura, remanescente do Antigo Testamento é o restante, é apresentado como o restante. Temos também Isaías 10, versículo 20 a 22, que diz o seguinte, que diz que acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, veja, o remanescente de Israel, podemos ler assim, e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, e sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Então, aqui está recheada do conceito do remanescente nesse texto. Está recheado esse texto. Aparece os restantes de Israel, que é uma referência ao remanescente no Antigo Testamento, os restantes que se converterão ao Deus forte, referência ao remanescente, os restantes de Jacó e os restantes que se converterá. Tá? Então, percebemos aqui que nesse texto está recheado dessa ideia do remanescente no Antigo Testamento. Temos também Ezequiel 6, versículo 8 a 9, que diz: mas deixarei um resto, veja, restante, resto, deixarei um resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhado pelas terras. Então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro, pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmo por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Então nós temos aqui uma separação entre o resto, ou o restante, e aqueles que se desviaram do Senhor, por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos. Então existe um restante, um resto que se mantém fiel ao Senhor, enquanto os outros estão se prostituindo. Tá ok? Então tem essa ideia aqui no Antigo Testamento, aí no livro de Ezequiel 6, versículo 8 e 9,
a ideia do remanescente. Temos também Ezequiel 9, versículo 4, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Outras palavras que dá-nos a entender a respeito da ideia do remanescente. Ezequiel 9, versículo 4 diz, e lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens. Quais são os homens que seriam marcados com o sinal? Somente aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, nós temos aí a ideia do remanescente. No livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, quando apresenta lá sobre o selamento daquele povo, e faz uma separação entre aqueles que são fiéis, os que são os remanescentes, aqueles que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio da cidade, e daqueles que cometem abominações, aqueles que estão adorando o sol, a lua, a Tamuz, entendeu? Então, existe essa diferença. Então, nas palavras suspiro e geme está uma referência ao remanescente que é selado. Somente aqueles que suspiram e gemem. Uma pequena minoria, uma pequena parte de um grande maior que se mantém fiel a Deus. São aqueles que suspiram e gemem. Tá? E aí, Ezequiel 14, verso 22, mas eis que alguns restarão. Veja, alguns restarão. A ideia do remanescente. Alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros e vereis o seu caminho e os seus feitos. E ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. Então, temos novamente aqui a ideia do remanescente. Um pequeno grupo que se mantém fiel à aliança de Deus, se mantém fiel aos princípios divinos, aos princípios do céu, aos princípios da sua palavra. E, por outro lado, temos aqueles que não se mantêm fiel, se voltam contra o Senhor. E o resultado é uma colheita amarga que eles vão colher mais na frente, né? Então, para mais informações, meus amigos, eu quero até colocar aqui meu rosto em tela cheia. Eu quero dizer para vocês aqui, o nosso objetivo, no primeiro momento aqui, não é explicar o contexto de cada versículo que foi lido, tá? É só para mostrar os textos e frisar nas partes aí grifadas aí, frisar que já no Antigo Testamento nós temos esse conceito do remanescente. Se você quiser mais informação, tem uns livros legais aí para o cara ler, né? Tem um livro aí, o Tratado de Teologia, fala sobre o remanescente no Antigo e no Novo Testamento. Tem também a Teologia do Remanescente, se eu não me engano, o autor é Engel Manuel Rodrigues, também fala muito sobre o remanescente. Então, lá ele aprofunda cada um desses versos em seu contexto histórico, faz a explicação legal, né? Mas aqui no objetivo, quem sabe futuramente a gente traga uma série também só sobre remanescente, tá? Porque nosso objetivo é só apresentar a ideia do remanescente no Antigo Testamento e no Novo Testamento e no tempo do fim, tá? E mostrar como Satanás vai trabalhar para tentar acabar com esse povo fiel, que se mantém fiel aos princípios, ao pacto de Deus, tá? E aí vamos ver como a sacudidura vai resolver tudo isso, ok? E aí o nosso tema é basicamente esse, mostrar aí esse conceito do remanescente no Antigo Testamento, tá? E aí temos também Jeremias 42, verso 2, ó. E disseram a Jeremias, o profeta, apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos. Então, temos aí novamente a ideia do remanescente, mostrando, apresentado nas palavras resto e uns poucos. Só restamos uns poucos. A ideia do remanescente no Antigo Testamento. Tem também 2 Reis 19, verso 30 a 31. Eu disse que era meia dúzia de textos. Pois é, estamos chegando ao final. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante do monte Sião, que escapou, o zelo do Senhor fará isto. Então, temos a ideia do remanescente aí na palavra resto e o restante. Resto e restante. Remanescente, conceito do remanescente no Antigo Testamento. Ok? Mais uma ideia, mais um texto aí que comprova isso. E temos Isaías 66, verso, creio que é o último, né? Isaías 66, verso 18 a 19, diz, porque conheço as suas obras
e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória, porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos, enviarei às nações, a Tarsis, a Pu, a Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Então aqui aparece a palavra alguns, porém entre elas um sinal de alguns dos que foram salvos. A ideia do remanescente, como apresenta-se em diferentes nuances, em diferentes palavras aí. Resto, restante, de alguns, suspiram e gemem, aí está o conceito do remanescente. Agora tem algo assim, algo aqui muito mais profundo, que eu quero ampliar a tela, que é para você ler comigo, me acompanhar na leitura, tá? Essa ideia aí, que está lá em Deuteronômio 7, versículo 6 a 8. Por quê? Porque lá no Deuteronômio 7, versículo 6 a 8, o remanescente é também descrito como, dependendo da versão da Bíblia, né? Mas em algumas versões aparece como povo escolhido, povo de propriedade. E aí diz Deuteronômio 7, versículo 6 a 8, porque tu és povo santo ao Senhor. Outro texto, né, que faz uma referência ao remanescente. Povo santo ao Senhor, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos. Ou seja, entre todos os povos, Deus tem um povo próprio, um povo santo ao Senhor, um povo escolhido. A ideia do remanescente, de todos os povos que há sobre a terra. Não teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, a eleição aqui apresentada, ou tal eleição, deve ser entendida em termos de um chamado para um papel definido dentro da história da salvação, que certamente envolve privilégios, né? Ser remanescente do Senhor envolve privilégios, mas, sobretudo, envolve responsabilidade de um propósito. Veja só, o remanescente, da perspectiva bíblica, ele tem basicamente duas características básicas, né? Eles, primeiro, são herdeiros espirituais do conhecimento das verdades divinas. São os herdeiros. Então, todo aquele conhecimento acumulado lá do Antigo Testamento, passando de geração, de patriarca para patriarca, de geração em geração, de genealogia em genealogia, todo esse conhecimento se acumula ao remanescente final. Mas também esse remanescente, da perspectiva bíblica, ele tem uma responsabilidade missionária. Se no Antigo Testamento, digamos assim, a pregação do evangelho era de forma centrífuga, centrípeta, né? O povo tinha que vir até a nação Israel pela forma em que eles viviam, a forma santa, a forma em que eles guardavam o mandamento, a obediência a eles atraía esse povo. Já no Novo Testamento, lá no Antigo era centrífuga, aqui centrípeta, e lá no Novo é centrífuga, né? Como os teólogos chamam aí. Já apresenta a igreja indo para fora, entendeu? Indo para fora, trazendo. Já no tempo do fim, essas características, elas se acumulam. Nós temos tanto que atrair o povo por meio do nosso testemunho, por meio de nossa vida como cristão, mas também temos que ir até o povo. Então, nós temos essa dupla responsabilidade. Somos herdeiros espirituais do conhecimento das verdades divinas, mas também temos responsabilidades missionárias. Responsabilidade missionária. E aí, com a chegada do tempo do fim, indicado pela profecia bíblica, quando a última mensagem divina deve ser proclamada ao mundo, baseada em Apocalipse 14, versos 6 a 11, Deus então suscitou o remanescente final, como designado ali em Apocalipse 12, verso 17, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, né? Com a específica missão de pregar o evangelho eterno para testemunho a
todas as pessoas. No tempo do fim, com o estudo das profecias bíblicas, nós percebemos que nós temos uma mensagem a proclamar ao mundo, o remanescente final do tempo do fim, que é as 3 mensagens angélicas, que apresenta justamente chamando o povo a adorar a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, alertando o povo contra, falando para o povo com respeito à queda da Babilônia, alertando o povo com respeito a marca da besta e o número do seu nome. Então, o povo do tempo do fim, o remanescente do tempo do fim, ele tem uma missão específica de pregar o evangelho eterno, a testemunha a todas as nações. Tá? Mas aí vamos entrar um pouquinho, chegando até pouco aos nossos dias. Historicamente aconteceu o seguinte, vou colocar meu rosto aqui do lado para você não ficar olhando você olhar para mim. Historicamente, os adventistas do sétimo dia, eles têm se identificado como a igreja remanescente. Então, a igreja remanescente, os adventistas do sétimo dia são aqueles que se identificam como a igreja remanescente. Se identificam como o remanescente visível, a igreja visível de Deus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, ou seja, ele, além de guardar os mandamentos de Deus, que é uma das características da igreja remanescente no tempo do fim, eles também têm o que? O testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia baseado em Apocalipse 19, versículo 10. E o espírito de profecia é um dos dons concedidos pela pessoa do Espírito Santo à sua igreja. E nós cremos que esse dom foi concedido ao ministério de Ellen White. Cremos que ela é a profetisa a profetisa de Deus para o povo, para o seu povo nos últimos dias, para a sua igreja remanescente. Tá, ok? Então, temos os adventistas que eles se identificam como a igreja remanescente. Baseado em quê? Baseado nas nossas raízes proféticas. Se você ler Daniel 7, você vai encontrar lá o sonho de Daniel, que teve o sonho com 4 animais. O primeiro animal era um leão com 2 asas, que representa a Babilônia. O segundo animal era um urso com 3 costelas na boca, se levanta de um lado, que representa os medo-persas, que venceram os babilônicos e assumiram o poderio do mundo conhecido da época. O terceiro é um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, que representa justamente o poder grego ou greco-macedônico, liderado ali por Alexandre o Grande, que foram os que venceram os medo-persas. O quarto animal é um animal terrível, espantoso e sobremodo forte, que tinha grandes dentes de ferro e que pisava aos pés a tudo que sobejava. E diz que na cabeça desse animal tinha 10 chifres. E diz que de repente, no meio desses 10 chifres, levanta um pequeno, derruba 3. E esse animal terrível espantoso representa Roma. E essas 10 chifres representam o quê? As tribos bárbaras que minaram o poder do Império Romano e fizeram com que o Império Romano caísse em 476. Data. Aí diz que lá no meio desses 10 chifres levantou um pequeno. Esse chifre pequeno representa o sistema papal, que derrubou 3 daquelas tribos que eram antagônicas à igreja, e o chifre pequeno se estabeleceu e ficou firmemente estabelecido no ano 538. 538. E aí a profecia diz que o chifre pequeno cuidaria de mudar os tempos e a lei, e isso ele faria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo equivale a 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio ano. Mas em termos proféticos, cada dia vai equivaler a 1 ano. Então, em outras palavras, eu vou resumir, equivale a 1260 anos. Partindo de 538, quando o chifre pequeno se estabeleceu, a igreja romana se estabeleceu, o papado se estabeleceu, você colocando 1260 anos, você vai chegar ao ano 1798, que é quando justamente, baseado em Apocalipse 13, o papado recebeu uma ferida mortal, que foi dada uma ferida mortal na besta. Que o papado, a besta e o chifre pequeno é mesmo poder, só que com nomes diferentes, né? Recebeu a ferida mortal. Só que essa ferida mortal diz que vai ser curada. E diz que toda a terra vai se maravilhar seguindo a primeira besta. E aí, baseado nisso, meu amigo, baseado na ideia
da profecia de Daniel, capítulo 7 e Daniel 8, que fala de um carneiro e um bode representando os medos e os persas em batalha. Lá em Daniel 8, verso 14, vai apresentar um outro período de tempo, que é até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado até 2.300 anos, em termos proféticos. Porque ali o animal é simbólico, o chifre é simbólico, então os dias também são simbólicos. Símbolo de um ano, cada dia equivalendo a um ano. Então, Daniel 8,14 apresenta justamente outro período que vai nos levar a 1844. E esses dois capítulos indicam o surgimento, capítulo 7, o surgimento, o levantamento e a ferida mortal que foi dada no chifre pequeno. E a Daniel 8,14 vai apresentar o surgimento ao final do povo ou da igreja remanescente, de 1844 para cá. O povo e a igreja remanescente foi justamente quando começou o período de saco de duro, em 1844 para cá. Começou vagarosamente e está se intensificando. Tá? Então, isso indica, irmão, o tempo quando o remanescente final surgiria depois de quê? O remanescente só poderia surgir depois, o remanescente final dos últimos dias só poderia surgir depois do domínio da ponta pequena, depois do domínio do sistema papal. Tá? E isso eu estou falando aqui até o século XVI, praticamente todos os... Quando surgiu o movimento protestante, todos os protestantes criam dessa forma. Criam que o chifre pequeno representava o sistema papal, cria que um dia equivale a um ano, mas só que com o tempo a Igreja Católica então lança sua contra-reforma para desfazer tudo aquilo que os protestantes fizeram, os primeiros protestantes, né, Martinho Lutero, Zwinglio, Jean Hus, entre outros. A Igreja Católica lança a contra-reforma para desfazer ou desprotestantizar o protestantismo, e aí, em cima, combatendo o método historicista usado pelos reformadores, eles lançam dois outros métodos para desviar o dedo apontador da profecia de Roma, porque o dedo da profecia de Apocalipse 13, Apocalipse 17, Daniel 7, né, Daniel 8, apontava ou aponta para o sistema papal como sendo o anticristo. O sistema, não o indivíduo, o sistema papal como sendo o anticristo. E aí a Igreja Católica lança a contra-reforma, aí aqueles primeiros reformadores vão morrendo, e aí vão surgindo outros líderes no lugar deles, e eles vão abraçando essa ideia. E dois personagens aí, jesuítas, foram incumbidos pela Igreja Romana para desprotestantizar o protestantismo. Luís de Alcazar e Francisco Ribera. E aí Luís de Alcazar e Francisco Ribera, esses dois lançaram. Um lançou o método de interpretação chamado preterista, onde eles olhavam para a profecia de Daniel 7, Apocalipse 13, e diziam assim, não, a besta, o chifre pequeno, é Nero, e a marca que foi dada aí foi uma marca que Nero colocou nos cristãos lá na sua época, jogava tudo para o passado. O outro jogou tudo para o futuro. Não, isso aí vai ser um personagem carismático que vai surgir no futuro, e aí jogaram tudo para o futuro, são os futuristas. E então nós, os adventistas, nós nos consideramos os herdeiros legítimos da reforma protestante. Então, nós juntamos um pouquinho daquilo que estava biblicamente correto e temos isso no nosso bojo doutrinário. O sábado nós herdamos dos batistas do sétimo dia. A questão da santificação, da vida cristã santificada dos metodistas, e assim, consequentemente, herdamos um pouquinho de cada coisa, né? De cada movimento, deixou uma luz, restaurou uma luz, uma verdade da palavra de Deus. Então, os protestantes, se hoje, eles não creem dessa forma, porque o de hoje não conhece a sua história passada, e eles têm que olhar para trás, caminhar, dar uns passos para trás e ver onde foi que eles se desviaram. Porque sempre foi assim que o povo de Deus via a profecia. E aí, baseado nisso, meu amigo, a gente vê que Daniel 7, como eu falei, mostra o surgimento ali, ao final desses períodos, depois do domínio da ponta pequena, por 1260 dias proféticos, e Apocalipse 10, nós nos enxergamos ali em Apocalipse 10.
os adventistas encontram o movimento milerita e seus desdobramentos posteriores amplamente prefigurados. Quando você vê lá, foi dada a ordem lá para João comer o livro, na sua boca seria doce como mel, mas depois de comido seria amargo ao seu estômago. Ali prefigura o desapontamento que o povo de Deus teve lá no início lá de 1844, quando Guilherme Miller e seus proponentes começaram ali a pregar sobre a volta de Jesus, apesar de que eles estavam equivocados na marcação da data ali, que Jesus voltaria naquela data, mas foi uma mensagem doce na boca. Mas quando eles se viram que aquela predição não se cumpriu, isso se tornou um amargo desapontamento em sua vida. E ali nós conseguimos enxergar um movimento milerita e seus desdobramentos posteriores amplamente prefigurados ali nessa profecia. Tá? E aí, meu amigo, nós, os Adventistas do Sétimo Dia, somos o único grupo cristão que descobrimos em Apocalipse, capítulo 14, a nossa mensagem profética. Eu vou ler só um pouquinho aqui para você ver. Vou ler logo na íntegra, logo, né? Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 6 até o versículo 12. Diz assim, ó, primeiro anjo. Essa é a nossa mensagem profética. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então o primeiro anjo chamou que é o povo. Chama o povo. O primeiro anjo está pregando o evangelho eterno, e ele prega a todas as pessoas que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. E aí ele chama o povo, com grande voz, a temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo dele, né? Mas dar o verdadeiro valor que seu nome merece. Dar glória a ele. E dar glória não é somente ficar na igreja, oh glória, oh glória. Mas é ter em sua vida o caráter de Cristo revelado. Fala sobre o juízo, pois é chegada a hora do seu juízo, e fala para nós adorarmos aquele que fez, ou seja, adorarmos o Criador. Nós não viemos de um macaco, nós não viemos da evolução. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E é justamente de onde esse texto é tirado. Dos 10 mandamentos em Êxodo 20, que é justamente está lá dentro do quarto mandamento. Em outras palavras, esse anjo está chamando o povo a adorar a Deus e a guardar o santo sábado. Primeira mensagem. A segunda, seguiu-se o outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O segundo anjo anuncia a queda da Babilônia. E o que constitui a Babilônia? O que levará à queda da Babilônia? São coisas que nós vamos estudar futuramente, tá? O terceiro anjo fala sobre, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta, da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o que está o mandamento de Deus e tem a fé em Jesus. Então está aí a nossa mensagem profética, aquilo que eu falei. Nós, adventistas, somos o único grupo cristão que descobrimos em Apocalipse 14 a nossa mensagem profética. A nossa mensagem profética está em Apocalipse 14, tá ok? Então, nós, adventistas, nos enxergamos, os adventistas se veem como o único povo que encontra a sua mensagem profética em Apocalipse 12, 17, que vai falar que tem essas duas características, e é justamente essas características que nós temos. Nenhuma outra igreja nesse mundo tem essas características, que é Apocalipse 12, verso 17, vai dizer assim, 12, 17 diz que o dragão está irado contra a mulher é a igreja, né? E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Esse é os restantes, uma referência ao remanescente, o restante da sua descendência, da descendência da mulher, né? Os que guardam, a característica desse remanescente a característica dele é que eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quando você vai em Apocalipse 19, verso 10, você vai ver, no primeiro momento a gente sabe, que o dragão está irado contra a igreja e contra o remanescente. No tempo do fim ele vai estar mais irado contra o remanescente. Por quê? Porque
Porque eles têm essas duas características: guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é explicado em Apocalipse 19, verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Por quê? Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, nós temos essa característica como igreja adventista. Somos o único povo que encontra a sua mensagem em Apocalipse 14, a mensagem dos 3 anjos, e nós temos a característica que nós guardamos o mandamento de Deus, temos a fé de Jesus, e diz também o quê? Que nós temos o testemunho de Jesus em nosso meio. E o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito de profecia. E cremos que o espírito de profecia é um dos dons dado pela pessoa do Espírito Santo à sua igreja. E foi dado ao ministério profético de Ellen White. Então, nós guardamos o mandamento de Deus, buscamos guardar os mandamentos de Deus e temos o testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia, que é um dos dons dado pela pessoa do Espírito Santo para a sua igreja, para corrigir, para aconselhar, para repreender, para nos trazer novamente para a Bíblia Sagrada. Entendeu? Basicamente isso. Basicamente. E aí, vamos aqui trazer para você o capítulo 12 de Apocalipse, que nos mostra uma ira terrível que Satanás tem contra o povo de Deus ou contra tudo aquilo que está vinculado com Deus. Aqui fala em Apocalipse 12, eu vou ler com vocês aqui, ó. Apocalipse 12 vai falar de uma guerra terrível. Apocalipse 12 vai dizer o seguinte, ó. Viu-se grande sinal no céu. Aí você vê a imagem. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustente durante 1260 dias. Aí diz, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Ele, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí, onde é sustentada durante 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, basicamente, é o resumo. O objetivo aqui, lendo esse capítulo todo, não é explicar cada símbolo, cada detalhe. Vamos deixar para uma outra ocasião. É só para a gente ver o desenrolar histórico, tá? O desenrolar histórico da profecia. Então, o Apocalipse 12 ele desperta-nos para a realidade de um inimigo. O inimigo é o dragão, o dragão vermelho, que representa Satanás, né? Que é conhecido também como a antiga serpente, chama Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Então, esse capítulo 2 nos desperta para isso, que existe um inimigo, Satanás, que está irado contra tudo aquilo que se chama Deus.
e está enfurecido e em guerra contra o remanescente, de acordo com o versículo 17. A fúria do dragão, deve-se notar, tem também dimensão escatológica, dimensão para o tempo do fim. Ela é intensificada pelo conhecimento de que resta-lhe pouco tempo. Então, pouco tempo para o dragão, então essa fúria dele se estende até o fim, porque ele sabe que o tempo está próximo, né? Então, o tempo do fim, portanto, acrescenta nuances específicas à natureza do conflito na qual a igreja encontra-se envolvida. Tempo do fim. Aí você vê aí nesse... Vou até tirar meu rosto daqui. Não, deixa aí mesmo, né? Você vê aí um diagrama ilustrado de que houve algumas batalhas entre esse anjo lá no céu, que se rebelou, depois se tornou Satanás, e em todas essas batalhas ele saiu perdedor. No céu, houve uma peleja contra Miguel, Satanás, com seus anjos, contra Miguel e seus anjos, e lá Satanás ele perdeu. Ele perdeu e de lá ele foi expulso. Quando veio para a terra, perseguiu então a mulher, procurou o filho da mulher para matar. Perdeu também, matou as crianças, tal, por meio usando Herodes ali, mas ele acabou perdendo porque não conseguiu tirar a vida de Jesus quando criança ainda. Aí veio uma batalha contra a igreja no deserto. Satanás também perdeu, porque Deus a preservou, alimentou e sustentou essa igreja por 1260 anos, que é representada pela mulher que foge para o deserto. E aí diz que Satanás vai fazer agora uma última investida contra o remanescente. Está fazendo uma última investida contra o remanescente. Tá? A guerra contra o remanescente, que é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí também essa batalha ele vai perder. E aí Satanás vai usar um outro agente. Quando ele viu que só usando, matando não ia resolver nada, porque quanto mais matava, mais cristãos sinceros e fiéis surgiam, ele agora decidiu, então, infiltrar-se na igreja e corromper as doutrinas e fazer com que aqueles que ele consegue tirar da igreja, do meio do povo de Deus, por meio de suas falsas doutrinas, e levar consigo, porque ele sabe pouco do tempo lhe resta, ele sabe que essa é a sua última alternativa, então ele está tentando fazer isso hoje. E aí, a gente vê que depois que aquela besta que se levanta do mar, que é um dos seus agentes, que perseguiu a igreja por 1260 anos, a gente sabe que depois, então, termina o capítulo 12, diz que o capítulo 12 mostrando que foi visto, né, o povo em pé sobre a areia do mar. E a areia do mar é onde o mar e a terra se encontram, né? Depois da primeira besta, que representa o papado, Satanás então usaria o quê? Os Estados Unidos da América. No primeiro momento, os Estados Unidos da América serviriam para abrigo daquele povo que foi perseguidos lá na Europa. E esse povo saiu de lá, pegaram um barquinho, Mayflower, se eu não me engano, pegaram o barquinho, vieram para as Américas e encontraram aqui uma região, queriam um país, né, um local para eles cultuarem a Deus de acordo com o ditame de sua consciência, e queriam uma terra sem rei e sem papa, porque eles lembravam da sua história lá na Idade Média. Mas só que esse mesmo país que é o símbolo de liberdade, onde cada um pode ver de acordo com o ditame de sua consciência, esse mesmo país ele vai se tornar um poder perseguidor quando se unir com a segunda besta. E essa união, essa tríplice união, que vai levar a cabo uma perseguição, uma guerra contra o remanescente. Mas nós já estamos sabendo desde já que eles vão sair perdedores dessa guerra, porque Deus está com o remanescente, tá? Mas só que ele tenta hoje difamar ou tirar a beleza desse remanescente por meio de movimento separatista, que é justamente o plano B de Satanás. Satanás tenta fazer isso. Veja só, as características básicas desses movimentos separatistas. Primeiro, que está no meio do povo, ou que está saindo ou já saiu do meio do povo. Eles alegam possuir nova luz. Todo grupo que sai diz que tem nova luz e por isso estamos saindo daqui, porque Deus nos chamou para sair. Eles sempre alegam que tem nova luz. Mas só que quando você pega essa nova luz, que eles dizem que tem, e comparamos com a Bíblia Sagrada, essa luz não resiste a um único versículo da Bíblia.
Outra característica básica dele, que eles são monomaníacos. A terceira característica, eles têm uma mentalidade anti-líder, não concorda com nada, com liderança, seja do alto escalão da igreja ao mais baixo escalão, eles não concordam, têm uma mentalidade anti-líder. A quarta característica é que eles dividem a igreja com suas teorias especulativas. Somente eles se mantêm vivos por meio de teorias especulativas, por meio do sensacionalismo. E outra é viver uma vida individualista, viver no individualismo, né? Aí, essas são basicamente as características. A gente consegue enxergar isso, pode ter certeza, se você tem alguma dessas características, ou várias dessas características, pode ter certeza que você tem uma grande característica de grupos separatistas ou pessoas dissidentes, tá? Mude de atitude. E aí, meu irmão, se você ler, vamos ler Atos capítulo, vamos ver como é que Satanás atuou no passado e como é que ele atua hoje, especificamente frisando no como ele atua hoje. Atos 20 vai nos mostrar o seguinte, ó. Atos capítulo 20, versículo 29. Veja, as pressões contemporâneas sobre a igreja remanescente, sobre o povo remanescente, baseado em Atos 20, versículo 29, diz assim, ó, 20 e 29, diz o seguinte, ó, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, quais são as pressões contemporâneas para a igreja remanescente? Os de fora, os liberais de fora. Nós temos os liberais de fora com narrativismo leitor, temos o feminismo, homoafetismo, marxismo cultural e etc. Esses aqui são os liberais de fora. Tudo pode, nada é errado, tudo é permitido, e eles querem, muitas vezes, vagarosamente, vão infiltrando no meio das igrejas locais, ou quem sabe mundiais, as ideias horrendas, esdrúxulas, que não têm um embasamento na Bíblia, as ideias do feminismo, da homoafetivismo, homoafetismo, né? Marxismo cultural. Tentam misturar as ideias do cristianismo com as ideias do marxismo cultural. Temos também dos liberais de fora, comunitários, os desigrejados. Não preciso seguir uma igreja, eu sou a igreja, eu posso fazer do meu lar minha igreja. Temos também o tribalismo religioso, ecumenismo, a pressão muito grande que a igreja sofre hoje em dia, ecumenismo religioso, e a dissidência de diferentes ramos do cristianismo que estão hoje dando uma pressão, que pressionam a igreja remanescente hoje. Os liberais de dentro, nós temos as novas formas de leitura da Bíblia, né, para tentar redefinir o que é pecado, redefinir isso ou aquilo. Temos as teologias contextuais, temos as liturgias emergentes, né, o camarada entra na igreja e começa aí uma nova liturgia, o pastor, para atender diferentes públicos, tem que entrar lá com a calça rasgada, com um tamborzão de óleo ali, com o nome, com a cruz ali, soldado em um ferro, liturgias emergentes, vivência tribal, o novo adventismo, semidissidência do adventismo, são os liberais de dentro, que já estão no nosso meio, e temos aí a pressão que a gente sofre dos liberais de fora. E aí vem do versículo 30, o versículo 30, e que dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Temos os perfeccionistas de fora. Nós temos o alegorismo, o ultraliteralismo escatológico. Temos os separatistas, a igreja que sai da igreja, e aí outras igrejas aí com nomes esquisitos, Adventist Christian Church, Church in God, Armstrong Churches, né? Tudo em inglês. Aqui já existe esse movimento, são os perfeccionistas de fora. E temos também os ministérios independentes e as dissidências escancaradas, tá? São as pressões contemporâneas sobre a igreja, baseado em Atos 20, verso 30. E os perfeccionistas de dentro? Nós temos alegorismo ou ultraliteralismo escatológico, perfeccionistas ou reformadores, igreja dentro da igreja,
o movimento da Carne Santa, adventistas históricos, entre outros, que eu vou já trazer uma lista enorme aí, que vocês vão ver de dissidência, né? Ministérios parasitários e semidissidência. Não está fora ainda da igreja, do meio do povo, mas está ali, esperando o momento certo, porque eles têm a ideia que a igreja é Babilônia, e Deus está chamando um povo para sair da Babilônia e para sair e montar outro grupo. Então, temos as pressões dos perfeccionistas de dentro e os perfeccionistas de fora. Qual é a metodologia que eles usam, desses grupos, tanto de dentro como de fora, os perfeccionistas como os que tanto os perfeccionistas de dentro como os perfeccionistas de fora, os liberais de dentro e os liberais de fora. Quais são a metodologia que eles usam? Panfletismo, a propaganda negra, o terrorismo verbal, a internet, né? Muitas vezes está ali pregando, de repente todo mundo está com o olho no celular, recebendo mensagem muitas vezes de um grupo, olha, não sei o que, vem para cá que nós estamos aqui em um grupo debaixo de uma árvore, no meio do mato, e vem para cá que Deus está conosco. Aí a igreja já não está mais atendendo a nossa necessidade. E aí nós temos aqui pessoas que não sabem, não têm assim a ideia da sua identidade e acabam sendo levadas, tá? Então, isso é a metodologia deles de alcançar as pessoas de dentro que já estão na igreja. Panfletismo, propaganda negra, sempre difamando um ao outro, terrorismo verbal, e também por meio da internet, né, que é o meio mais forte que eles encontram para propagar suas ideias. Qual é o alvo dele? Então, eles usam basicamente a Bíblia, a cruz, como meio de manipular. Os dissidentes usam a Bíblia, a cruz, só para manipular, não trazer a verdade à tona, manipular e trazer um grupo do lado deles. O alvo dele é envenenar irmãos fracos na própria igreja, com a divulgação do evangelho ao reverso, constituído de más novas, das faltas e escândalos imaginários, exagerados ou reais de pastores, líderes e instituições. Então, eles focam só nisso. A igreja agora lá estão colocando o MMA dentro da igreja, não estão colocando a capoeira, estão colocando isso, não estão acontecendo dança de break. Então, eles apresentam a divulgação dele por meio desse evangelho reverso, difamando a própria igreja de onde eles fazem ou fizeram parte. E isso constitui de más novas, não é boas novas, não, de más novas, de faltas de irmão, de líderes, de instituição, de escândalos de líderes, e alimenta esses grupos e alimenta o imaginário das pessoas que estão sendo alvo desses dissidentes, né? E muitas vezes eles exageram, mas muitas vezes são coisas reais. Mas como lidar com isso? Coisas reais de pastores, de líderes, de instituições, tá? E aí, provavelmente, meus amigos, a maioria, se não a totalidade dos adventistas do sétimo dia, todos nós concordamos que a igreja remanescente é a igreja remanescente. O povo remanescente é o povo de Deus. Ao mesmo tempo também, e ironicamente também, é identificado como o que a igreja remanescente? Como vivendo no período de Laodiceia. A igreja morna, que convive hoje com uma urgente necessidade de reavivamento e reforma. Todos nós concordamos com isso. Nós temos as características da igreja remanescente, mas ao mesmo tempo nós estamos vivendo o período de Laodiceia, uma igreja morna, que precisamos urgentemente de um reavivamento e de uma reforma no nosso meio. Os cultos muitas vezes se tornam chatos porque nós não temos aquela comunhão com Deus em casa. E qualquer um que pregue lá e aquele que prega que não atenda às nossas necessidades, a gente vai ver como um culto chato, parece que não passa a hora, a gente quer estar em casa. É muito mais prazeroso, muitas vezes, para um irmão que não tem aquela comunhão com Deus em casa, ele está em casa assistindo um filme, assistindo uma novela, do que estar na igreja. Parece que está na igreja ali, muitas vezes, por obrigação. E são essas pessoas que são presas fáceis nas mãos desses dissidentes, desses separatistas. Tá? Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 121, diz: um revivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. E buscá-la deveria ser o nosso primeiro esforço, a nossa primeira obrigação. Então, nós precisamos de um reavivamento verdadeiro, um reavivamento urgente, e isso deve ser um reavivamento, deve ser a maior de todas as nossas necessidades. Isso deveria estar no primeiro lugar para nós buscarmos isso. Buscarmos individualmente, e depois de cada um buscando individualmente, a igreja vai estar mais reavivada. Tá, ok? Ela continua também, Testemunho para a Igreja, volume 9, página 249, diz: embora existam males na igreja, e ela vê isso, né? Ela não esconde isso.
Embora existam males na igreja, e eles estarão conosco até o fim dos tempos, a igreja nestes últimos dias deve ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja fraca e defeituosa, em necessidade de reprovação, advertência e conselho, é o único objeto sobre a terra ao qual Cristo concede sua suprema atenção. Então, existem males na igreja, não escondemos isso, existem males na igreja, né? Mas, apesar de existir esses males, a igreja está fraca, ser fraca, defeituosa. Essa é a única igreja que Deus concede a sua total atenção, a sua suprema atenção. Essa é a única igreja, porque ela que tem a única mensagem para esse mundo poluído pelo pecado. Então, a igreja remanescente não está isento de erros, de pecados. Não é que ela não precise de um revivamento, ela precisa urgentemente, e essa é a necessidade dessa igreja, de um revivamento, urgentemente de um revivamento. Tá? E aí, meu amigo, o texto continua dizendo o seguinte, com respeito ao congregacionalismo. O que é o congregacionalismo? É um sistema de governo eclesiástico marcado por confusão intrínseca e sérias fraquezas administrativas e missiológicas. A sorte que se abateu virtualmente sobre todos os outros grupos protestantes em geral e todas as demais ramificações do milerismo em particular, agora surge entre nós a última fortaleza da resistência. Nós somos, esse grupo adventista do sétimo dia remanescente, nós somos a última resistência contra o anticristo, contra as artimanhas de Satanás. E Satanás vai fazer todo o possível para derrubar qualquer um que esteja vinculado a essa igreja. Ele vai tentar fazer todo o possível. Tá? Então, a igreja adventista, que até aqui, de forma extraordinária, tem existido como uma comunhão de fé universal e confissão doutrinária, unida em missão, estilo de vida, solidariedade, estrutura e esperança. Hoje, essa igreja depara-se com o desafio do divisionismo, com ênfase na independência absoluta da expressão local da igreja. É o desafio. Existe um divisionismo. Só um exemplo, por exemplo. Testemunho para a Igreja, volume 9, página 249, ela diz assim, consultado quanto ao uso incorreto de dízimos e ofertas por líderes da igreja, Ellen White sugeriu 3 princípios básicos para se tratar com esta e outra distorção. Né? Você pode ter na igreja pessoas que lidam de forma equivocada. Os líderes da igreja pode ser que lidam de forma equivocada com respeito aos dízimos e ofertas. A Ellen White vai dizer assim, façais a vossa queixa de maneira clara e aberta, no espírito correto. Né? Vai ter alguém lá na obra aí, na ponta da obra, no final da obra, que esteja lidando errado com os dízimos e ofertas da igreja. Pode ser que ele esteja roubando. Aí alguém, membro da igreja, fica sabendo. E aí o que ele vai fazer? Muitas vezes a pessoa pensa, não, eu vou deixar de devolver, porque como é que eu vou devolver? A pessoa está lidando mal, erroneamente administrando errado o dízimo do Senhor. Aí ela vai dizer assim, dá um conselho, façai a vossa queixa de maneira clara e aberta, no espírito correto, e às pessoas certas. E então ela acrescenta, mas não vos afasteis da obra de Deus, provando-vos infiéis, porque outros não estão agindo corretamente. Ou seja, não é pelo fato que dentro da igreja existe alguém, né? Sempre que existe males, né, dentro da igreja, existe alguém que está na ponta, que está na liderança, esteja administrando mal os dízimos e ofertas, não é pelo fato de estar acontecendo isso que eu vou, por causa disso, me tornar um infiel também. Mas apresenta a vossa causa no espírito correto, as pessoas certas, mas não vos afasteis da obra de Deus, sendo infiéis, porque outros não estão agindo corretamente. Não é essa atitude. Continuemos, porque no final essas pessoas irão pagar. Irão pagar. Não sei. Quem sabe elas nem resistam em permanecer muito tempo no meio da igreja. Deus não está deixando isso passar ileso, não. Tá? Deus não vai deixar isso passar de maneira nenhuma ileso. Agora sim, o que a gente tem que entender é o seguinte, nós precisamos sim, a igreja remanescente precisa sim de uma reforma, mas não independência, pegar um grupo de irmão aqui, sair da igreja e montar outro grupo. A igreja não tem, precisamos de reforma sim. Independência, não.
De maneira nenhuma precisamos de independência. Precisamos de reforma. E Deus tem uma igreja, um povo escolhido, e pudessem todos ver como eu tenho visto, White falando, e pudessem todos ver como eu tenho visto quão intimamente Cristo se identifica com seu povo, não se ouviria uma mensagem como essa que denuncia a igreja como Babilônia. Porque, infelizmente, desde a época dela até os nossos dias, tem gente que crê e prega no meio da rua, fica fazendo uma arruaça terrível, dizendo que a igreja é Babilônia, pelo conceito equivocado que eles têm da sacudidura. O conceito equivocado. Então, Deus, ela diz assim, Deus tem uma igreja, um povo escolhido, e Deus se identifica com esse povo, mas aqueles que dizem ou denunciam a igreja como Babilônia estão cometendo um pecado terrível. Está no livro Igreja Remanescente, na página 16 e 17. Um pecado terrível estão cometendo. E ela vai dizer o seguinte, testemunho para ministro e obreiros evangélicos, na página 50, 58 e 59. Foi bem resumido, ela colocou o seguinte: sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Sede cuidadosos. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a todas superior em suas facilidades para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Meu irmão, se estás ensinando que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, eu digo em toda a palavra, vamos dizer, acrescentar, né? Estás errado. Estás errado. Então, Deus tem na terra um povo distinto, que é esse povo remanescente, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, e tem um testemunho que é o Espírito de Profecia em seu meio. Inferior, esse povo não é inferior a nenhuma outro povo, mas é a todas superior em suas facilidades para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Tá? E ela diz mais, Testemunho para a Igreja, volume 4, página 19. Se o mundo observar uma perfeita harmonia na Igreja de Deus, esta será uma poderosa evidência em favor do cristianismo. Dissensões, diferenças infelizes e rugas desonram o nosso Redentor. Tudo isso poderia ser evitado se o eu se submetesse a Deus e os seguidores de Cristo obedecessem à voz da igreja. A descrença sugere que a independência individual aumenta a nossa importância e que é fraqueza submeter nossas próprias ideias e direitos ao adequado veredito da igreja. Mas deixar-se dominar por tais sentimentos e pontos de vista é inseguro e trará anarquia e confusão. Que o julgamento individual submeta-se à autoridade da igreja. Então, nós temos a igreja, o povo tem que olhar em nós uma perfeita harmonia. E ela continua dizendo, o Redentor do mundo não sanciona experimentos e exercícios em questões religiosas independentes de sua igreja, organizada e reconhecida. Então, Deus não sanciona experimentos e exercícios em questões religiosas independentes da sua igreja organizada e reconhecida. Muita gente, eu recebi uma nova luz. E uma nova luz que contradiz toda a Bíblia e vai contra toda a luz que Deus já revelou para a sua igreja. Deus não sanciona isso de forma independente. Quando Deus tem uma luz, ele revela para o seu povo, tá? Para o seu povo. Eu sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou fragmentada em átomos independentes. Entendeu? E aí joga mostrando aí que a ideia dos dissidentes separatistas está totalmente equivocada, porque Deus ele não trabalha na forma desorganizada ou fragmentada, desorganizando ou fragmentando em átomos independentes de sua igreja. Não. A mínima consistência nisto, não há a mínima consistência nisto. Não há a mínima evidência de que isso deva acontecer. Sair um grupo daqui para formar outra acolá, e aquele que foi para acolá é o remanescente. Não. Isso não vai acontecer. O que se vão sair são os dissidentes separatistas. Tá? Não podemos nos afastar, o texto tão claro, mensagem escolhida, volume 2, página 390, não podemos nos afastar agora um só passo do fundamento que Deus estabeleceu. Não podemos agora entrar em qualquer nova organização, pois isto significa a apostasia da verdade. Deus tem uma igreja sobre a terra, a qual é seu povo escolhido.
ele não está liderando grupos separatistas. Ele não está liderando um aqui e outro lá, mas um povo remanescente. Então, Deus não está liderando grupos separatistas. Tá, ok? Fui instruído a dizer aos adventistas do sétimo dia, adventistas de todo mundo, que Deus chamou-nos como um povo para ser-lhe um tesouro peculiar. Ele tem indicado que sua igreja na terra deverá permanecer perfeitamente unida no Espírito e no conselho do Senhor dos Exércitos, até o fim do tempo. Então, Deus nos chamou para sermos um tesouro peculiar para Ele. Sua igreja na terra vai permanecer perfeitamente unida no Espírito até o fim. Entendeu? Aí, mensagens seletas. Falando que texto, página 397. Nenhum conselho ou sanção é dado na palavra de Deus de que aquele que crê na mensagem do terceiro anjo sejam levados a supor que eles podem se separar. Isto vós podeis concluir para sempre. São as mentes divisivas e não santificadas que encorajam um estado de desunião. Não deve haver qualquer separação nesta grande tempo de prova. Não deve haver. E aí você vê, irmão, que a estratégia de Deus para o tempo do fim é: não existe qualquer provisão profética para um novo remanescente. Para um novo remanescente em substituição ao movimento adventista. Não existe, nem no Espírito Oficina, nem na Bíblia Sagrada. Nenhuma provisão profética para surgir um novo remanescente de dentro do remanescente. É a conclusão que nós tiramos depois de lermos várias citações de Ellen White sobre o remanescente. Mas aí temos a questão da sacudidura. As pessoas que estão saindo hoje, os dissidentes com suas ideias separatistas, eles creem, né, que não, Deus está nos chamando para sair da igreja. Deus está nos chamando para formarmos um novo movimento, e nós somos o novo remanescente. A sacudidura, irmão, nas cenas finais da história. Ao contrário das reformas tradicionais, né? Nas reformas tradicionais passadas, a gente viu que era o povo fiel que saía lá do meio do erro. Mas no tempo das cenas finais da história, vai acontecer o contrário. São os infiéis, não os fiéis que deixarão a igreja. São os infiéis. Então, eu expliquei isso em algum vídeo passado aí. Eu expliquei que os infiéis sairão do meio do povo de Deus. Os infiéis, no meio do remanescente. Mas das igrejas que constituem Babilônia, vai sair também um grupo, vai sair de lá um grupo fiel que vai se unir aos fiéis que permaneceram fiéis aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus. Entendeu? Enquanto os infiéis vão sair do meio do povo remanescente, lá das igrejas que constituem Babilônia, vai sair um grupo de fiéis, vão sair de lá para se juntar aos fiéis que permaneceram aqui. Entendeu? Então, fique bem claro, nas cenas finais da história, são os infiéis e não os fiéis que deixarão a igreja. Tá? Testemunho para ministro, na página 45 e 46, diz: haverá uma sacudidura. Nós já lemos esse texto, que é peneiramento. A palha deve, no tempo certo, ser separada do trigo, porque a iniquidade aumenta, o amor de muitos se esfria. Este é precisamente o tempo quando o gemido deverá ser mais forte. Haverá uma separação de nós por parte daqueles que não apreciaram a luz nem caminharam nela. Então sairá do meio de nós aquelas pessoas que não apreciaram a luz e nem caminharam nela. Entendeu? Vai ser tirado, vai haver uma separação. Isso que Ellen White apresenta. Agora, quem são os que deixarão a igreja sob a ação da sacudidura? Identificado de forma geral sob as figuras do joio, palha e mornos. Ellen White, em vários escritos dela, sugere, nós já mostramos aqui, né? Então, tem uma tese doutoral do pastor Heraldo Vanderlopp, apresenta ou sugere uma ampla identificação. Por exemplo, vai sair de nosso meio, do meio do povo remanescente, vai sair os autos enganados. Testemunho, volume 4, fala sobre isso. Os descuidados e indiferentes vão sair. Os ambiciosos e egoístas também irão sair. Vão sair também os que se recusam a sacrificar-se. Os orientados pelo mundanismo também vão sair. Os que estão no nosso meio que são orientados pelo mundanismo. É pintura de cabelo, é maquiagem disso, é piercing, não sei o que é orientado pelo mundanismo, não pela Bíblia Sagrada. Vão sair, não vão resistir. Os que transigem e comprometem a verdade em seu estilo de vida, né, que não estão nem aí para os princípios de conduta cristã,
também vão sair. Os desobedientes também vão sair de nosso meio, vão ser sacudidos. Os invejosos e os críticos que estão hoje em nosso meio, sentimentos horrendos de inveja. Tem então provérbios que falam: cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Os invejosos e os críticos também vão sair. Os que também vão ser sacudidos, os que acusam e condenam irmãos e líderes, da sua boca saem lâminas afiadas, também vão sair. A classe conservadora, se diz conservadora, mas é um conservadorismo superficial, só diz da boca para fora, não vive na prática. Os que não controlam o apetite também vão sair para nunca mais andar no nosso meio. Aqueles que reprovam, que promovem a desunião, também vão ser sacudidos. Também diz que vão ser sacudidos os estudantes superficiais da Bíblia, testemunho para ministro, fala isso. Também irão ser sacudidos aqueles que perderam a fé no dom profético, que é uma das primeiras coisas que eles vão rejeitar, o dom profético. E aí, meu irmão, a gente vê que esses grupos vão sair aos milhares de nosso meio, tá? E aí eu quero trazer aqui algumas informações que eu prometi para vocês, algumas informações com respeito aos grupos que saíram de nosso meio. Foram dezenas, talvez centenas de igrejas e movimentos separatistas que surgiram no meio adventista. E todos eles, por incrível que pareça, todos eles dizem que têm a pura verdade do Evangelho. Todos eles dizem: nós temos a pura verdade do Evangelho. A verdade histórica. E afirmam que a igreja adventista já não é mais a igreja verdadeira. E, de acordo com ele, diz assim: não, a igreja está apostatada e ela faz parte de Babilônia, ou então ela é Babilônia ou é filha de Babilônia. Esses são o que as pessoas, os grupos, movimentos separatistas dizem depois que eles saem da igreja. E estes movimentos separatistas, eles podem ser classificados de os mais antigos até os mais atuais. Entre os mais antigos, que se ouve falar, né, existe a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma de 1914. E eles aí, esses adventistas do Movimento de Reforma, eles mantêm a editora missionária A Verdade Presente. Outro grupo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma de 1915, então 1951, na verdade. Então existem dois movimentos de reforma, o 1914 e 1951. E todos dizem que tem a verdade, que são a igreja verdadeira, mas qual das duas? E aí eles ficam se degradando um ao outro. E essa Igreja Adventista do Movimento de Reforma de 1951, eles mantêm a editora missionária Luz para os Nossos Dias. Então são duas igrejas com o mesmo nome. Uma surgiu da outra depois de uma briga feia entre os líderes, e os dissidentes da primeira, que incrível, os dissidentes da primeira publicaram um livro contando os podres da outra. O livro este ficou conhecido como o Livro do Pecado. Né? Então existe livro. Publicaram um livro contando o podre uma da outra. Agora, eu não sei informar se eles já se reconciliaram, não sei informar se voltaram a ser outra vez uma igreja só. O que eu sei é que na década de 60, 70, quando os membros desses movimentos se encontravam em suas conferências gerais, faltava pouco, muito pouco, para eles ir na goela um dos outros. Cada um se achava mais santo que o outro e dizia: não, nós somos remanescentes, faltava ir na goela um dos outros. E tem também a Igreja Adventista do Sétimo Dia da Completa Reforma. Veja só os movimentos dissidentes, baseando no estudo de hoje e aquele estudo anterior que eu mostrei, vai sair grupos inteiros. Olha o grupo aí, a profecia se cumprindo aí. Ó. Essa Igreja Adventista do Sétimo Dia da Completa Reforma, ela tem a sede em Araguatins, lá em Tocantins, aqui próximo daqui de Goiás. E foi fundada ali pelo senhor José Gomes de Menezes, que já é falecido e tem como presidente hoje um de seus filhos, Jair de Menezes. Aí tem também o quarto grupo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia da Completa Reforma. Esta tem o mesmo nome da anterior e a sede está em São Paulo.
tem por presidente outro filho do José Gomes de Menezes, de outra esposa que ele teve, né? Olha o ibulisco que daí. O velho tinha 4 esposas, morando no mesmo teto, e justificava isso usando o texto de Davi, né? Que teve várias esposas, e ele poderia também ter. Se Salomão teve 1000, por que eu não posso ter 4? Né? Então ele usava esse texto aí. E veja só, cada um dos filhos tomou conta de uma igreja. E temos também a Igreja Adventista da Promessa, né? A Igreja Adventista da Promessa é igual aos Pentecas. Fala em línguas. Foi fundada no Nordeste na primeira metade do século passado pelo senhor José Augusto da Silveira. A Igreja Adventista da Promessa Conservadora. Grupos é isso ainda, grupos inteiros. Que é essa Igreja Adventista da Promessa Conservadora, ela é uma dissidência da Igreja Adventista da Promessa. Tá? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, Última Voz de Misericórdia, é uma dissidência da completa reforma. Tá? Da completa reforma. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, o último remanescente de Israel. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, os remanescentes. Os remanescentes, eu tenho a informação aqui, foi um movimento fundado pela profetisa Jeanine Saltron, que defendia, entre outras coisas, o seguinte, essa profetisa, ela defendia, em 1988 foi a abertura do sétimo selo. Em 1991, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi julgada, a nossa, né, a remanescente mesmo, e ela diz, a profetisa diz que em 1991 a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi julgada, achada em falta, rejeitada e vomitada. Em 1993, o mundo entrou, de acordo com ela, que ela ensinava, diz que o mundo entrou em seus 12 anos finais de misericórdia, que iam terminar em 2005. Já estamos em 2024 e nunca terminou. Em 1994, o selamento diz que aconteceu o selamento dos 144 mil, terminou, e foram soltos os 4 ventos de Apocalipse. Em 1995, conflitos monetários mundiais, início do tempo de angústia e da desolação da terra. Era o que essa profetisa dizia que ia acontecer, né? Em 1905, que ela ensinava, terminam os 12 anos de misericórdia para a humanidade, fecha-se a porta da graça e começa a cair as últimas pragas. De acordo com a visão dela aí, diz que em 2005 ia cair as últimas pragas, vindo então a Magedon e uma guerra nuclear. Nós estamos em 2024, não caiu as últimas pragas e nem aconteceu a Magedon e nessa tal guerra nuclear. Nós estamos em 2024, né? Então, estas eram as profecias dessa profetisa, desse movimento dissidente aí, que saiu do meio da igreja, chamada Jeanine Saltron. Agora, irmãos, imagine quanta dor de cabeça causou a igreja, quanta gente sincera foi desviada por esses movimentos, por essas pessoas, esses dissidentes separatistas, quantos debates inúteis foram travados, os seguidores dela ficavam cegos, diziam que a prova que a Igreja Adventista foi julgada e achada em falta era o fato de não aceitar as profecias daquela mulher tão santa. O mundo iria acabar em 2005 e a igreja iria ficar por não aceitar a verdade. É isso aí. O mundo acabou em 2005, não acabou em 2005, já estamos em 2024. E aí, cadê? Se a igreja tivesse aceitado essa mulher como profetisa, se ela não passar nem nos critérios de previsão. Tá? Outra, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Alto Clamor, que é um movimento fundado lá no Rio de Janeiro, e não encontrei assim os fundadores, né? O que sei é que na década de 90, eles espalhavam vários jornalecos, né? Eles espalhavam vários jornalecos desse movimento em um livreto, e entre outras teses defendia o fim do mundo para o ano de 2000. E já estamos em 2024 e nada. Quanto aos movimentos dissidentes atuais, então fica difícil saber quantos são, pois os mesmos não se organizam, cada um prega uma coisa diferente do outro, e nunca se entendem, um começa a chamar um outro de Babilônia, outro começa a chamar outro de dissidente, uns pregam que o Espírito Santo não existe, outros pregam que existe, mas não é uma pessoa, é apenas uma força, outros ensinam que o Espírito Santo é um anjo Gabriel, outros discordam dessa ideia, entre esses movimentos dissidentes, né? Já existe alguns afirmando que o Espírito Santo é o próprio Satanás antes da queda, e depois que ele caiu, virou Satanás e o anjo Gabriel ocupou o seu lugar. Há quem afirme também que Jesus tinha pecado, outros afirmam que não, Jesus tinha apenas a natureza pecaminosa. Há entre eles os que não creem na Trindade e batizam em nome dela.
não creem na Trindade e batizam em nome dela, outros que não acreditam na Trindade e batizam só em nome de Jesus. Tem outros, né, irmão, que definem também que devem ou devam ter uma nova igreja organizada. Outros afirmam que fundar uma nova igreja é seguir os passos de Jeroboão, filho de Nebate. E assim nós vivemos os atuais dissidentes. Nunca se entendem. Só são coesos em um ponto: acusar a igreja adventista do sétimo dia, ponto. Só são coesos nesse ponto aí. As tendências dos dissidentes atuais, pelo que tenho lido em alguns livros, em algumas teses, é pela literatura que me tem chegado aí por meio de artigos, livros, igreja adventistas berianos, igrejas adventistas ministério quatro anjos, igreja adventista histórico, todos estes são os que pregam contra a Trindade. Além deste, tem surgido outras igrejas e movimentos dizendo-se adventistas e da mesma forma que os demais acusam a igreja adventista, entre eles a igreja adventista sétimo dia renovada, a igreja adventista sétimo dia pentecostal, a igreja adventista da sétima reforma divina. E enquanto isso, a igreja adventista sétimo dia, ela tem cumprido a sua missão, tem pregado o evangelho eterno a todo mundo, tribo, língua e povo, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegado a hora do seu juízo e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A igreja adventista do sétimo dia tem pregado isso. A igreja adventista do sétimo dia é a única igreja que está pregando o evangelho em todo o mundo atualmente. E nos últimos 12 anos, a igreja já publicou mais de 500 milhões de livros, folhetos, cursos bíblicos, livros, revistas sobre o sábado, tanto sobre a volta de Jesus também. O livro missionário, que agora atualmente está sendo entregado, o livro Grande Conflito, no mundo todo. A mensagem do Advento está chegando literalmente a todo o planeta através da televisão, da zona dos rádios, meio literatura. Mesmo nos países onde é proibido a entrada de missionários, a igreja tem rádio de alcance mundial ali na fronteira desses países, pregando 24 horas por dia a mensagem do evangelho. No Brasil, a TV Novo Tempo em canal aberto e antenas parabólicas e TVs por assinatura Sky, Net, Oi e etc. está pregando 24 horas por dia a tríplice mensagem angélica. Então, com isso, Satanás ele está furioso, pois ele sabe que pouco tempo lhe resta e fará tudo o que puder para afastar as pessoas, para que não aceite essa mensagem. E tentará tirar desta igreja aqueles que já aceitaram, para levar a outros movimentos, para fundar novas igrejas, dizendo que eles têm a verdade mais pura. O que Satanás quer mesmo, e tem feito através dos tempos, é desviar as pessoas da verdade. E a Sacerdura está aí para mostrar isso. No céu, se no céu ele arrastou a terça parte dos anjos para uma nova igreja, um novo céu que iria fundar, melhor, mais puro, mais santo, com maior liberdade que o reino do Pai. Que dirá entre nós, irmão? Ele dizia: eu subirei ao céu e farei o meu trono acima das estrelas. Os argumentos que ele usou foram tão fortes, tão lógicos, tão coerentes, tão sábios, que convenceu a terça parte dos anjos, seres pensamentos puros, perfeitos. Os anjos deixaram de acreditar no céu, onde viviam, e no Deus que eles conheciam, para acreditar em Satanás e se arriscar em uma nova aventura. O mesmo acontece hoje. Os argumentos que Satanás usa contra a igreja são tão fortes, tão lógicos, tão coerentes, que, se possível, engana até os escolhidos. Se você não quer ver o que esta igreja já fez, está fazendo e fará para terminar a pregação do evangelho, se não quer juntar forças, unindo-se conosco nessa missão, se deseja embarcar em uma nova aventura, é seu direito. É seu direito. Porém, eu lhes afirmo, meus amigos, esta igreja, esta é a igreja, esta é a mensagem, este é o povo e este é o tempo em que esse povo está vivendo. Ellen White diz o seguinte, no Atos dos Apóstolos, na página 9 a 12, diz: durante séculos de trevas espirituais, a igreja de Deus tem sido como uma cidade edificada sobre um monte. De século em século, através de sucessivas gerações, as puras doutrinas do céu têm sido desdobradas dentro de seus limites. Fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre que Deus concede, em sentido especial, sua suprema atenção.
é o cenário de sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. Agora, falando em Babilônia, veja o que ela disse sobre quem fala que esta igreja, a igreja adventista é Babilônia. Ela diz o seguinte, ó, no mundo só existe uma igreja, que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. E todo homem que chamar a atenção do mundo e de outras igrejas para esta igreja, denunciando-a como Babilônia, está trabalhando de acordo com aquele que é o acusador dos irmãos. Entendeu? Entendeu, irmão? Está trabalhando de acordo com aquele que é o acusador dos irmãos. Estão trabalhando para Satanás. E ela te diz que quem chama a igreja adventista do sétimo dia de Babilônia está trabalhando de acordo com aquele que é o acusador dos irmãos. Você sabe quem é o acusador dos irmãos? Não é você, claro. O acusador dos irmãos é Satanás. E todo homem que chama esta igreja de Babilônia está trabalhando de acordo com Satanás. Você não vai querer trabalhar de acordo com Satanás, vai? Todo mundo está cheio de ódio contra os que proclamam a obrigatoriedade da lei de Deus, e a igreja que for leal a Jeová terá de empenhar-se no conflito mais que normal. Os que tiverem alguma compreensão do que significa esse conflito não voltarão suas armas contra a igreja militante, mas com todas as suas forças hão de lutar pelo povo de Deus contra a confederação do mal. Porque Jesus, ele vem para dar aos membros da igreja individualmente as mais ricas bênçãos, uma vez que eles lhe abrem a porta. Ele não chama nenhuma vez Babilônia, nem pede que saiam, mas diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, com mensagem de reprovação e advertência. Então, essas reprovações eu não ignoro. Na minha pequenez eu tenho dado advertência, porque o Espírito do Senhor nos constrange a fazê-lo. E tenho proferido reprovações, porque o Senhor me tem dado palavras de reprovação. Não tenho recuado de declarar todo o conselho de Deus, que nem tem sido dado para a igreja. Eu direi no temor e no amor de Deus. Sei que o Senhor tem pensamento de amor e misericórdia para restaurá-los e curá-lo de todas as suas prevaricações. Ele tem uma obra para a sua igreja fazer. Eles não devem ser declarados Babilônia, mas serem o sal da terra, a luz do mundo. Devem ser os mensageiros vivos para proclamar uma mensagem viva nestes últimos dias. Entendeu? Jesus não chama essa igreja de Babilônia, nem pede que saiam dela. Vou repetir. Jesus não chama essa igreja de Babilônia, nem pede que saiamos dela. Então, o que você está fazendo que ainda não voltou para a igreja? O que você está fazendo? Todo capítulo mostra, o capítulo da história mostra que a Babilônia que caiu são as igrejas que não vão receber a mensagem de advertência que o Senhor deu na primeira, segunda, terceira mensagem angélica. Elas recusaram a verdade e aceitaram uma mentira. Recusaram as mensagens da verdade. A mensagem do capítulo 18 de Apocalipse é positiva e claramente definida. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Quem quer que leia esse capítulo não necessita enganar-se. Como Satanás resultaria de ver propagar-se uma mensagem de que o único povo que Deus tornou depositário de sua lei é aquele a quem essa mensagem se aplica. O vinho de Babilônia é a exaltação do falso dia de repouso acima do sábado que o Senhor Jeová abençoou e santificou para o uso do homem. Também a imortalidade da alma. Essas heresias afins e a rejeição da verdade convertem a igreja em Babilônia. Reis, comerciantes, autoridades e mestres religiosos já acham-se todos em corrupta harmonia. Babilônia são as igrejas que recebem o falso dia de guarda, o domingo, em lugar do sábado e a doutrina da imortalidade da alma. E Satanás exultaria em ver propagar uma mensagem que afirma que o único povo que Deus tornou depositário da verdade é Babilônia. Quer ver Satanás exultando?
Chame a igreja adventista de Babilônia. Quer ver Satanás feliz? Saia da igreja, fique fora, monta outro movimento. No Tocantins, Satanás deve estar pulando de alegria, pois já atirou. Foi muitos. Em Mirianópolis, foram mais de 15 pessoas. Pense e responda com honestidade. Qual dessas igrejas em movimento que tem saído do meio da igreja, citados nos textos ali, no que nós vimos acima, qual delas é a verdadeira? Será que todos estão falando a verdadeira? A igreja adventista de movimento já fala, nós somos a igreja verdadeira. Mas quais das 127 divisões do movimento de reforma são a verdadeira? Veja o que diz Ellen White. Deus tem na terra uma igreja. Uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda os mandamentos. Ele está guiando, não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. Testemunho para ministro, página 61. Lê de novo. Ele está guiando, meus amigos, não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas ele está guiando um povo. E veja bem, é um povo, não é 2 ou 3 ou mais, é apenas um povo. Qual deles? Será que é a igreja adventistas bereanos? Será que é a igreja adventista Ministério Quatro Anjos? Será que é a igreja adventistas históricos? Ou os chamados movimento de reforma, 1, 2, ou os 127? Qual destas? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma de 1914, a Igreja Adventista do Movimento de Reforma de 1951, a Igreja da Promessa, da Completa Reforma, da Reforma Completa, a Última Voz de Misericórdia, os remanescentes, últimos remanescentes, renovada, pentecostal, qual? Qual é destes movimentos que Deus está guiando? Qual destes movimentos Deus está usando para terminar a pregação do Evangelho no mundo? Todos eles? Apenas um deles? Qual? Ou a igreja da profecia? Eu não tenho dúvida disso. Deus tem usado esta igreja desde o seu início. Foi a igreja fundada por Deus, através de homens e mulheres idealistas, dos quais Ellen White fazia parte, e deixou por escrito o seu legado à administração desta igreja. Volte, você que está assistindo, volte para a sua igreja. Venha, vamos terminar a pregação do Evangelho. Jesus tem pressa. Ele precisa de você, precisa de nós. Logo, logo ele aparecerá nas nuvens do céu. Então não é tempo de ficarmos aí correndo atrás de picuinhas. É tempo de união. É tempo de trabalhar enquanto é dia. Teu lugar continua te esperando lá na igreja, lá de onde você saiu, lá no seu estado. Continua te esperando. Não esqueça, Satanás inventa 1000 desculpas, razões, argumentos, mentiras, acusações, falsidades, pretextos. Ele faz de tudo para os servos de Deus desanimar da jornada. Você vai aceitar isso? Vai continuar contra esse povo, contra esta igreja, que é o único objeto de que Deus tem, que Deus concede sua suprema atenção? Vai trabalhar de acordo com Satanás? É isto que você quer? Pense bem. Ore muito e volte. Se não voltar depois, não diga que não foi avisado. Volta logo. O teu lugar está aqui guardadinho, lascivo. Está guardado para você. Tá? Está guardadinho para você. E aí, irmão, tem um texto aí, em Efésios 4, verso 11 a 14, que diz o seguinte, ó, Efésios 4, de 11 a 14, diz assim, ó, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Tá? Deus concedeu, dentro da igreja, pessoas para cargos de liderança, uns para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, mestres, e tudo isso para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E cumprindo isso, nós não vamos mais aí sendo jogados de um lado para o outro, não vamos ser mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, a astúcia, né, que induzem ao erro. Não vamos ser mais.
2 Timóteo 4, de 1 a 5, diz, ó, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ellen White diz, o tempo está rapidamente se aproximando, quando haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, vestido de anjo, enganará, se possível, os próprios eleitos. Todo vento de doutrina estará soprando. Aqueles que confiam no intelecto, no gênio e nos talentos não estarão à frente das colunas e fileiras. Na última solene obra, poucos grandes homens estarão envolvidos. O tempo não está muito distante quando o teste virá a toda a alma. Muitas estrelas admiradas, que admiramos por seu brilho, então se extinguirão em trevas. Que isso não venha a ser, meus amigos, meus irmãos, a sua realidade. Não venha a ser. Volte enquanto há tempo. Tá? Você aceitou a mensagem, se converteu, batizou, mas em algum momento na sua caminhada você se desviou. Mas Deus está te chamando. Ainda há tempo. Evangelismo na página 589. E pelas falsas teorias e as tradições que Satanás obtém poder sobre a mente do homem. Falsas teorias e tradições, e é por meio delas que Satanás obtém poder sobre a mente do homem. Diz também, será pela introdução de falsas teorias que sobrevirá a sacudidura ao povo de Deus. Esses grupos todos que eu citei passaram por essa sacudidura, foram sacudidos. E a maioria deles hoje defendem falsas teorias. E por defenderem ou acariciar essas falsas teorias foram sacudidos. Teorias, falsas teorias e tradições. Foi por meio dessas teorias e falsas tradições que Satanás obteve o poder sobre a mente deles. Tá? Por isso eu encerro o nosso estudo de hoje, lendo com você aqui, Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 380, que diz assim, ó, a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Não cairá a igreja adventista. Eu faço um apelo para você, onde você se encontra. Se você viu que aqui esse estudo trouxe uma luz para você, você que faz parte de algum movimento dissidente, separatista, que acaricia ideias equivocadas, faça um momento de reflexão. Será que Deus está trabalhando com movimentos separatistas, com diferentes grupos que dividem entre si? Não. Deus está usando uma igreja. E Deus está chamando você para voltar aos seus braços de amor. E espero que você atenda esse chamado. Quer fazer uma oração comigo, onde você se encontra? Se você assim quiser, feche seus olhos e nós vamos fazer uma breve oração. Espero que esse estudo tenha ajudado você, tenha esclarecido. Tá? Fizemos um apanhado geral no Antigo Testamento sobre o que é o remanescente, passamos para o Novo, chegamos ao livro do Apocalipse, demos um pequeno passada de olhos aí na história do cristianismo, chegamos na história dos Estados Unidos, mostramos o povo de Deus como surgiu, de onde surgiu, e aí vimos também qual o seu método de interpretação, falamos um pouco sobre os movimentos dissidentes, suas várias ramificações e como cada um diz ter a verdade, e aí chegamos ao evento da sacudidura. Estamos agora fazendo um apelo para você. Se você está fora, seja lá onde você esteja assistindo, Deus está chamando você para vir para a igreja, o remanescente de Deus que continua pregando. Olhe para o seu movimento dissidente. Veja o quanto ele cresceu. Será que esse é o povo mesmo? Será que esse é o povo aí que você faz parte? É um movimento que você faz parte? É o povo que Deus chamou? Será que esse aí, que o movimento que você faz parte, é a igreja verdadeira? Leia, recapitule toda a história, novamente você vai chegar à conclusão que nós chegamos nesse vídeo. Feche seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Oremos. Meu santo e eterno Pai, Deus de amor e de infinita misericórdia, nós te agradecemos pelo privilégio que tivemos de estarmos aqui 1h40 estudando, meu Pai, sobre o tema, a sacudidura, o remanescente e os dissidentes. Entendemos, Pai,
os vários movimentos dissidentes que já saíram do nosso meio, mas tudo isso foi profetizado, meu Pai, pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia, meu Pai. E entendemos que esses grupos, meu Pai, estão fora hoje. Essas pessoas estão fora hoje porque em algum momento alimentaram crenças errôneas, equivocadas e abriram a mente para Satanás agir. Mas te peço que o teu Santo Espírito venha estar com eles, Pai, convencendo da justiça, do juízo e do pecado e trazendo-os novamente para os teus braços de amor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Olha, mais uma vez eu peço aí, ó, se inscreva no canal Conceito Bíblico, ative as notificações, curta, compartilhe, que nós vamos nos encontrar no próximo estudo, trazer mais um tema dentro do tópico da sacudidura. Espero te encontrar lá, tá? Encerramos por aqui e te agradeço demais aí. Inscreva-se no canal. Valeu!